ver série legendada ou dublada? Depende, quanto minha vista está muito cansada, eu vejo dublado. Ultimamente eu ando meio cansado, né, com toda essa turbulência que eu estou passando na minha vida, e eu estou vendo série, todo dia à noite eu paro para assistir série mais da minha família. E aí a gente está. Ah, e também, professor, não sei se você já assistiu, mas acho que você deve conhecer, pelo menos, é Grey's Anatomy. Já assisti algumas, Dr. House também. E aí ultimamente eu estou assistindo mais dublado, mas quando eu estou na disposição, eu gosto de assistir legendado, né? Eu gosto de assistir mais legendado. Série, E legendado, agora que eu comecei a assistir legendado, mas às vezes, antes eu só assistia dublado, agora filme eu só assisto dublado, série, algumas eu eu vejo gosto de legendado. assistir legendado porque a gente aprende alguns termos em inglês, né? Algumas Sim. palavras em inglês ali a gente consegue, né, incorporar, a gente consegue filtrar para a gente usar no nosso dia a dia. Belezinha, galera? Então sejam Ah, todos. professor, tem uma série que é Arrow. É Arrow. Arrow. É tipo arqueiro. Ah, já assisti, É que é mó até boa. com galego, né? Com cara. Uhum. Já, já. Aham, essa daí já assisti, Guilherme. Essa mesmo que a gente está falando. Então, galerinha, então vamos aqui, né, começar mais uma aula, dar continuidade no nosso conteúdo. Para a gente encerrar, a gente encerra os conteúdos nessa aula de hoje. Falta essa aula aqui, que é números Vai passar a diretamente. regra de três, professor, agora. Isso, eu vou falar um pouco de números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. Eu tava com Falar dúvida um nisso. pouco da próxima aula de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, e aí, né, até sexta-feira, a gente chega na parte de regras de três simples e regras de três compostas, que é um assunto que nós vamos utilizar bastante, 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 bastante. Então, eu vou fazer a transmissão da minha tela aqui, eu acho que já está transmitindo, vocês estão vendo essa tela aí perfeitamente, ok? Sim. Sim, beleza, galerinha. Nós temos a mania, né, de pensar que a matemática sempre ela é direto aos cálculos, né? Matemática é saber fazer continha, matemática é isso, mas a gente está vendo, né, que ao longo desse ano já estamos já no terceiro bimestre, né, no terceiro bimestre, e a gente começa a observar que a matemática ela só faz sentido a partir do momento que ela tem alguma aplicação, né? Aquela matemática mais abstrata, a gente deixa aí para os nossos pesquisadores da área da matemática, né? Ou então, para quem tem curiosidade, para quem quer seguir essa carreira. Para nós que estamos aí aprendendo, é bastante interessante a gente ver tudo contextualizado. Então, por exemplo, já que nós estamos tendo esse primeiro contato, então, quando eu leio esse título aqui, ó, números diretamente proporcionais, o que vem à cabeça quando eu falo que uma coisa é diretamente proporcional? Né? Por exemplo, diretamente proporcional, sei lá, é uma divisão, por exemplo, justa, é uma coisa, deixa eu ver aqui, certa, é uma medida certa. O que significa esse termo, né? Números diretamente proporcionais? Lembrando que na última aula nós estudamos a parte de proporção, né? A gente aprendeu a parte de proporção, fizemos alguns exercícios de proporção, não fiz todos os exercícios, que a gente precisa dar uma avançada. Na aula de revisão eu volto fazendo o máximo de exercício possível dentro da nossa aulinha. Então, nós temos aí números, né, diretamente proporcionais, e aí eu trago essa tabela que está aí no quadro para vocês. E ele diz o seguinte, ó, considere a situação a seguir. E aí nós temos essa situação que está aí no quadro. Ele fala, uma torneira é aberta para encher um reservatório. Beleza, uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, a altura da água no reservatório é medida. E os resultados dessas medições encontram-se na tabela a seguir. Então, imagine um reservatório de água, por exemplo, a caixa d'água da casa de vocês aí. Imaginem uma caixa d'água de algum lugar. Então, aí,
você pega essa caixa d'água, né? À medida que ela vai enchendo, né? A água ela tem uma determinada altura, igual um copo. Você coloca o copo no filtro, passa 1 segundo, ele vai ter uma altura, 2 segundos, outra altura, 3 segundos, outra altura, até ele encher completamente. Então, essa tabela mostra exatamente isso, ó, enchendo um reservatório de água. Na minha primeira coluna, eu tenho o tempo que esse reservatório está enchendo, né? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30 minutos. Aqui é o tempo. Do outro lado, eu tenho a medida, certo, do meu reservatório, né? É relacionada à altura. Em 10 minutos, encheu 12 centímetros, em 15, encheu 18, em 20, encheu 24 centímetros, né, de altura. Em 25 minutos, encheu, né, 30 centímetros, a altura de uma régua. Em 30 minutos, ele encheu 36 centímetros. E aí a gente começa a interpretar o que seria essas grandezas diretamente proporcional. Uma grandeza, ela vai ser, né, um número, ele vai ser diretamente proporcional ao outro. Então, quando a gente trata de grandezas diretamente proporcionais, nós estamos fazendo uma comparação. Que comparação nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma comparação da primeira coluna com a segunda coluna. E veja bem uma coisa que é bastante importante. À medida que o tempo aumenta, veja bem, ó, do 10 para o 15 aumentou 5, do 15 para o 20, mais 5, do 20 para o 25, mais 5, do 25 para o 30, mais 5. Esses números aumentaram, né? Aumentaram de 5 e 5. Esses outros números aqui, eles também aumentaram, né? Aumentaram aí 6, né? Do 12 para o 18, aumentou 6, do 18 para o 24, aumentou 6, do 24 para o 30 aumentou mais 6, do 30 para o 36 também aumentou mais 6. Então, o número ele vai ser diretamente proporcional à medida que a primeira coluna aumenta, a segunda coluna também aumenta. Então, olha só, diretamente proporcional. Se um lado da coluna aumenta, o outro lado também tem que aumentar. Mas ele tem que aumentar seguindo um padrão. Que padrão é esse? Por exemplo, vou começar a fazer comparações da primeira com a segunda coluna. Como é que a gente aprendeu a fazer comparação? Por meio de razão. Então, por exemplo, ó, vou fazer a razão entre 10 minutos e 12 centímetros da altura da água. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. Então, o primeiro resultado vai ser, vou fazer aqui espalhado, veja bem, ó, vai ser 10, certo? Dividido, então eu peguei esse 10 aqui e vou fazer a razão entre esse 10 e o 12, entre 10 e 12. Pronto, fiz a razão, está estabelecida aí. Agora, a gente aprendeu nos bimestres anteriores a fazer a simplificação de fração. A gente aprendeu a fazer simplificação de fração. Então, eu posso simplificar essa fração dividindo ambos os números, por exemplo, aqui, ó, por 2. Vou dividir aqui por 2 e vou dividir esse outro número aqui por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a razão entre 10 minutos enchendo o tanque, né, e ele enchendo a 12 centímetros de altura, eu tenho uma razão de 5/6. E agora eu vou fazer uma comparação com os demais. Se os demais der o mesmo resultado, eu vou dizer que a minha primeira coluna ela é diretamente proporcional à segunda, porque ambos têm que ter 5/6 como razão. Então, eu fiz para o primeiro número, que eu vou chamar aqui, ó, de A, agora eu vou fazer para o B. Agora eu vou fazer aqui, ó, 15 sobre quem? Sobre 18. 15 sobre 18. Esse daqui eu posso dividir ambos por quanto? Por 3. Olha só, 15 dividido por 3 dá igual a 5. 18 dividido por 3 é igual a 6.
o resultado deu 5 sextos. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu tempo de 10 minutos enchendo 12 centímetros de altura é diretamente proporcional a 15 minutos enchendo 18. E agora eu faço aqui a letra C, ó. Vou pegar aqui, ó, 20 dividido por 24. E agora eu vou fazer essa simplificação. Ambos eu posso dividir, sabe por quanto? Por 4. Eu posso dividir ambos por 4. 20 dividido por 4 vai dar igual a 5. 24 dividido por 4 vai dar igual a 6. E eu obtenho novamente essa razão de 5 sextos. Então, eu posso dizer que esses 3 números são diretamente proporcional. Mas eu tenho que fazer todos, né? Então, eu fiz a letra C, agora eu vou fazer a letra D aqui, ó. Vou fazer agora aqui, ó, 25 para 30, 25 para 30. Vou dividir ambos por 5, porque eu sei que pode ser dividido por 5. 25 dividido por 5 vai dar igual a 5. 30 dividido por 5 dá igual a 6. E o resultado dá 5 sextos. Então, eu posso dizer, né, que 25 minutos enchendo 30 centímetros de altura é proporcional a esses resultados de cima. E para finalizar, eu faço a última razão, né, que vai ser 30 dividido por 36. Vou dividir ambos aqui, ó, por 6. Vou dividir ambos por 6. 30 dividido por 6 dá igual a 5. 36 dividido por 6 dá igual a 6. E aí eu obtenho. O que eu consegui expressar? Que todos esses números, eles têm uma razão aí, ó, uma proporção de 5 sextos. Como todos os números da tabela têm uma proporção e nenhum desses números aqui são diferentes, e à medida que o tempo aumenta, né, à medida que o tempo cresce, a altura também, o que acontece? Cresce. Então, se a minha primeira coluna aumenta, obrigatoriamente a segunda coluna tem que aumentar. Por isso que eles são diretamente proporcional, por eles terem a mesma razão, que é a condição fundamental, certo? Que é a condição fundamental, né? Que eles têm a mesma razão, e à medida que um cresce, o outro também cresce. E aí eu posso escrever isso da seguinte maneira. Olha só como é que eu posso escrever. Deixa eu pegar uma caneta preta aqui, ó. Eu posso escrever da seguinte maneira, ó, que 10 sobre 12, né, ó, 10 sobre 12 é igual a 15 sobre 18, que é igual, né, a 20 sobre 24, que é igual a 25 sobre 30, que é igual a 30, opa, minha caneta aqui falhou, que é igual, né, a última aí, ó, a 30 sobre 36. 30 sobre 36. Por que que eu estou falando que todos esses números são iguais? Porque quando eu faço a simplificação, que nem eu fiz aqui, ó, de 1 por 1, eu vou ter um resultado de 5 sextos. Então, todos esses números, eles representam a mesma coisa, por mais que os seus valores estejam aumentando. Então, números diretamente proporcional é basicamente isso. À medida que o resultado de uma tabela, né, da minha primeira coluna cresce, o da segunda coluna também cresce. Quando eu tiro a razão entre cada número, o resultado da fração de todos, né, no caso, são aí, no caso, iguais. Ok? Deu para entender essa primeira parte? Está todo mundo junto comigo? Sim. Sim? Perfeito. E aqui eu tenho a minha formalização. Olha só o que ele escreve aqui, ó. Observe que todas essas razões são iguais. Olha só, 10 sobre 12 é igual a 15 sobre 18, é igual a 20 sobre 24, e aí por diante. E todos esses números significam 5 sextos. E aí,
nessa tirinha ele fala, ó, quando isso acontece, quando esse exemplo que eu acabei de explicar acontece, nós dizemos que os números da primeira coluna são diretamente proporcionais aos números correspondentes da segunda coluna. E aí a formalização do conceito ele traz dessa seguinte forma, ó. Ele escreve aqui, ó, os números da primeira coluna, que é o x, que é igual a y, que é igual a z, e aí vai até o infinito, é diretamente proporcional. Então, esses números de cima aqui, ó, é a primeira coluna, e os de baixo são a segunda coluna. Beleza, mas, professor, como é que isso daí cai nos exercícios? Vamos ver um exemplozinho bem aqui, ó. Um exemplo bem aqui, ó. Nesse exemplo, nós temos o seguinte, ó. Os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Nessas condições, vamos determinar os valores x e y. Acompanhe aqui a linha de raciocínio. A definição, ele pede que a gente use, né, esses números da seguinte maneira, ó. X sobre A, Y sobre B, Z sobre C. E é seguindo essa linha de raciocínio que nós vamos fazer. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, os números 6 é igual a X, que é igual a Y, é diretamente proporcional a quem? A 4, 8 e 20. Pronto, escrevi dessa maneira bem aqui, ó. Escrevi dessa maneira, ó. Então, 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Escrevi dessa forma, agora eu vou pegar 2 em 2. Veja bem, ó. Eu vou circular esses dois aqui, ó. Vou circular esses dois e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Vai ficar 6 quartos é igual a x sobre 8. É igual a x sobre 8. Deixa eu escrever direito esse x aqui, ó. É igual a x sobre 8. Agora, para descobrir o valor do x, para ele ser diretamente proporcional, eu tenho que isolar o x. Então, veja bem, o 8, ele está dividindo, não está? 8 não está dividindo? Eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 6 vezes 8 dividido por 4. Passei o 8 multiplicando. Isso vai ser igual a quem? A x. Isso vai ser igual a x. 6 vezes 8, 6 vezes 8 é igual a 48 dividido por 4. 48 dividido para 4 é igual a 12. Então, o meu x vai ser igual a 12. Acabei de descobrir o valor de x. Agora, basta eu pegar o x e colocar aqui, certo? E descobrir agora o y. Eu posso fazer agora o seguinte, ó, vou pegar aqui com a minha caneta azul. Vou colocar esse valor aqui agora, ó, pegar esses dois aqui que eu circulei de azul. O x vale 12, que eu acabei de descobrir, então vai ficar assim, ó. 12 sobre 8 é igual a y sobre 20. 12 sobre 8 é igual a y sobre 20. Então, eu tenho que agora fazer o mesmo procedimento. Tenho que isolar o y. Tenho que deixar o y sozinho para poder descobrir o valor dele. Veja bem, o y, né, está dividido por 20. O 20 está dividindo o y. Então, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 12 vezes 20 dividido por 8 é igual a y, né? A gente pode fazer aqui, ó. 12 vezes 2 é igual a 24. E agora eu só adiciono aquele zero ali, ó. Então, 12 vezes 20, 240 dividido por 8. Quando eu faço 240 dividido por 8, isso dá um resultado igual a 30. Então, esse daqui é o valor do meu y. Acabei de descobrir o valor do meu y. Então, resumindo essa linha de raciocínio, eu posso dizer o seguinte, ó, deixa eu escrever aqui com a caneta roxa. Eu posso dizer que 6 quartos é diretamente proporcional
a 12 sobre 8, que é diretamente proporcional a 30 sobre 20. Se eu fazer a simplificação de fração, e agora eu vou apagar aqui essa parte, ó. Se eu fazer a simplificação de fração, né? Se eu simplificar essa fração, eu vou descobrir que todos esses números são iguais. Como assim, professor? Olha só. Esses dois números aqui são pares. Vou dividir os dois por 2. 6 dividido por 2 dá igual a 3, certo? 4 dividido por 2 dá igual a 2. Aqui também eu vou dividir, ó, em cima e embaixo por 4 aqui, ó. 12 dividido por 4 dá igual a 3. 8 dividido por 4 dá igual a 2. Aqui eu vou dividir, deixa eu ver, por 10. 30 dividido por 10 dá igual a 3. 20 dividido por 10 dá igual a 2. Então, eu posso dizer que 6, 12 e 30 é diretamente proporcional a 4, 8 e 20. Ok? Deu para entender essa linha de raciocínio? Vocês conseguiram acompanhar? Sim. Sim? Agora, olha só. Não sei se vocês observaram aqui, ó. 6, 12 e 30. Esses números aqui, eles cresceram, né? Eles aumentaram. De 6 para 12, aumentou 6, certo? De 12 para 30, aumentou 18. Esse número aqui também eles aumentaram. Ó. De 4 para 8, aumentou 4. De 8 para 12, aumentou. De 8 para 20, aumentou 12. Então, os números de cima aumentaram, os de baixo também aumentaram. Então, se um aumenta, o outro também tem que aumentar, beleza? Se o número de cima diminui, o de baixo também tem que o quê? Diminuir, certo? Então, isso é diretamente proporcional. Isso já acontece de maneira diferente, né? Nós estamos trabalhando com o número diretamente proporcional. Isso já é diferente quando os números são inversamente proporcional. O que significa números inversamente proporcional? Acompanhe aqui, ó. No diretamente proporcional, eu falei o seguinte: à medida que a primeira coluna aumenta, a segunda coluna também tem que aumentar. Agora, imagine essa situação hipotética aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicados na tabela seguinte. Então, veja bem, quanto a bolinha ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo, ela gasta um tempo de 60. Quanto a bolinha, ela aumenta a velocidade, ela chega no seu local de destino, que é o ponto B, mais rápido. Então, olha só, se ela está com uma velocidade pequena, ela demora mais tempo para chegar. Se ela dobra a velocidade, o que acontece? O tempo que ela irá chegar no ponto B diminui. Vocês concordam comigo? Se vocês saírem da sua casa a pé até o colégio, vocês vão gastar um tempo, deixa eu ver, de 30 minutos andando, um exemplo qualquer. Agora, se você vai de carro da sua casa até a escola, você gasta menos tempo. Então, quanto maior é a velocidade, menor é o tempo que você chega no local de destino. Então, é isso que caracteriza uma grandeza inversamente proporcional. Então, olha só o que acontece. A minha primeira coluna aumenta e a segunda diminui. Então, isso é inversamente proporcional. Olha só, quanto é 2, é 60. Quanto é 4, é 30. Diminuiu. Então, eu aumentei para 6, diminuiu a outra coluna. Eu aumentei para 8, diminuiu novamente a segunda coluna. Então, isso eu chamo de grandezas inversamente proporcional. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Se a primeira coluna diminui,
a outra vai aumentar. Deu para entender essa lógica aí do que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? Diretamente proporcional, se um aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Já na inversamente proporcional, não. Se um aumenta, o outro diminui. Se a primeira coluna diminui, a outra aumenta. É essa linha de raciocínio. É essa lógica que nós vamos utilizar. Ok? Todo mundo me acompanhando? Vocês podem dizer se estão entendendo ou não, por gentileza? Sim. Ok. Ok? Todo mundo ok? Então, beleza, né? E aqui, né, eu trago um exercíciozinho. Antes de fazer isso daqui, eu trago um exercíciozinho para você de como que essa tabela ela se comporta, né? Então, por exemplo, ó, se eu fazer uma multiplicação da primeira coluna com a segunda, olha só o que eu vou obter, ó. Eu vou multiplicar 2 vezes 60. Quando eu multiplico 2 vezes 60, eu vou ter o quê? 120. Vocês concordam comigo? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 60, 120. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes 30. 4 vezes 30 dá quanto? 120. 6 vezes 20. 6 vezes 20 dá quanto? 120 também. 8 vezes 15. 8 vezes 15 dá quanto? 120 também. Então, quando eu tenho todos esses resultados dessas multiplicações da primeira coluna com a segunda coluna e todos dão o mesmo resultado, eu posso dizer que a minha primeira coluna é inversamente proporcional à segunda, diferentemente do diretamente proporcional. O diretamente proporcional eu divido a primeira coluna com a segunda. Se todos tiverem a mesma razão, são diretamente proporcional. Já no inversamente proporcional, eu multiplico a primeira com a segunda. Eu multiplico a primeira com a segunda, todos têm que dar o mesmo resultado. Se todos derem o mesmo resultado, eu vou dizer que eles são inversamente proporcional. Meu querido 7º ano, então hoje, a linha de raciocínio que eu queria trazer para vocês era justamente essa compreensão do que são números inversamente proporcional e números diretamente proporcional. Eu trabalhei, né, já vou encerrar aqui a nossa aula, temos mais 2 minutos, né, vou até já fechar aqui o livro, né? Durante muitos anos eu trabalhei em farmácia hospitalar, né? Eu trabalhei em farmácias de hospitais e eu acompanhava muito, né? Eu fazia já a faculdade de matemática, né? Eu fazia o curso de matemática, e aí eu via muito médico, nutricionista, enfermeiro, utilizando isso daqui. Um dos exemplos que eu vi, né, era na diluição de medicamento. Muita das diluição de medicamento, por exemplo, as diluições eram feitas de acordo com o peso do paciente. Por exemplo, se o paciente, né, ele pesa, por exemplo, 60 quilogramas, você tinha que dar, por exemplo, deixa eu ver aqui, 1 litro de soro. Se ele pesa 120 quilogramas... É igual para cachorro. Igual para cachorro. A ração. Olha, repare na ração, no saco de ração de cachorro, de gato, de hamster, do que for. Quanto Professor, você... quando eles vão também dar anestesia, eles pedem o peso. O peso. Olha na ração dos cachorrinhos de vocês. Na ração ele vai falar, ó, se o cachorro tem 10 quilos, você vai colocar tantos gramas de ração. Se o cachorro tem não sei quantos quilos, você vai colocar não sei quantos gramas de ração. Então, no hospital eu via muito isso. Ó, se o paciente tinha 60 quilogramas, você dava 1 litro de soro. Se ele tinha, por exemplo, 120 quilogramas, você dava quantos litros? 2 litros de soro. Então, isso daqui são números diretamente proporcionais. Então, quem quer ser nutricionista, fazer educação física, ser médico, psicólogo, vai utilizar muito esses conhecimentos, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, não saiam ainda da sala, eu vou interromper aqui a